Vamos falar novamente de reforma tributária. O convidado do Ed Farmácia de hoje explica os principais pontos do projeto de lei que está em andamento no Congresso e o mais importante, como esse projeto impacta, como essas propostas impactam a sua farmácia. Fica comigo até o fim, roda a vinheta. Bem-vinda, bem-vindo a mais um episódio do Ed Farmácia, hoje para falar sobre um tema um pouquinho espinhoso, que é a reforma tributária, mas altamente importante, porque a reforma impacta no seu negócio e é sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje. Mas antes, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nada e siga o perfil da Ascoferj no Spotify. O projeto de lei complementar 68, que detalha a reforma tributária, segue em andamento no Congresso Nacional desde abril, mas, assim como você não conta para ninguém, eu também não li as mais de 350 páginas do PL. Mas vou entrevistar quem leu. Olha que maravilha, Giovanni Coelho, aqui no Ed Farmácia novamente. Giovanni, bem-vindo, muito obrigada. Eu que agradeço, Viviane. É um prazer estar com vocês aqui e poder compartilhar esse conhecimento aí com o pessoal para ajudar as pessoas a entender melhor os impactos, tomarem melhores decisões e mais inteligentes. Pessoal, o Giovanni é especialista em pricing, tributação, CEO da Syntax, especialista em reforma tributária, se não fosse, não estaria aqui. E é a quarta vez que o Giovanni vem ao Ed Farmácia. Já coloquei os links dos outros vídeos na descrição para você assistir mais tarde. Não saia desse vídeo, fique aqui comigo, porque a gente vai conversar um pouquinho sobre os impactos da reforma. Mas, Giovanni, eu dividi a nossa conversa basicamente em 4 momentos. O primeiro momento a gente vai falar sobre o que muda nos medicamentos, que impacto traz para os medicamentos, que impacto traz para o consumidor do medicamento, que impacto traz para a farmácia, para o negócio, e por fim a gente fala um pouquinho sobre o cronograma, para as pessoas ficarem menos ansiosas, menos preocupadas. E aí então quero começar te perguntando, o PL 68 do jeito que está, você que leu as mais de 350 páginas, o que muda para o medicamento com essa proposta que está desenhada atualmente? Então, a princípio, né, dentro da legislação da reforma tributária, é importante entender que o governo federal fez um projeto, fez um escopo, tentou detalhar melhor. Por quê? A princípio, a reforma tributária é somente um destino. Você vai fazer uma caminhada e você quer chegar lá em um mês naquele destino. Então, isso que foi a reforma tributária. Agora está sendo feita o quê? As regulamentações. Dentro das regulamentações, ela vai ter que passar pela Câmara, dos Deputados, do Senado, serem aprovadas. Muitas vezes, essas regulamentações, elas ainda podem ter mudanças. Então, aquela história, o que a gente falar aqui, podem ter atualizações, então é importante você saber disso. Dentro da regulamentação, o governo criou alguns detalhes que são referenciados aos medicamentos. O que ele criou nesse cenário? Ele criou uma lista de princípios ativos que estão na proposta de serem isentos de ICMS. Então, muita gente pensa, nossa, que beleza, hein? O governo federal é muito bom. Mas lembrando que muitos desses medicamentos já eram isentos. Porque quando a gente tem tributação de PIS e COFINS lista positiva, quer dizer, ninguém paga, tem o efeito de isento. Quando o medicamento ele está em algum convênio que tem isenção, também não precisa pagar ICMS. Então, vários produtos desses que foram colocados como isento, a gente não tem que ver como nenhum benefício, porque muitos deles, a maioria, já eram isentos. E depois você tem uma segunda lista de produtos que vão ter uma redução da base de tributação, né? Então, o que eu falo como redução da base tributária? Imagina que o governo estimava, né? Tem estimativas que o ICMS não, desculpa, o IBS e o CBS juntos vão chegar a somados a 27,5%. Uma estimativa, nada real ainda. Então o governo falou, só que para medicamentos a gente vai dar uma redução dessa base de cálculo. Então, se a gente reduzir isso, então essa que é a redução que o governo está propondo, uma redução do IBS e CBS. E aí ele criou uma lista de medicamentos.
E essa lista também, depois, tô construindo um artigo, e nesse artigo eu vou deixar aqui o link para as pessoas que quiserem fazer o download desse conteúdo em Excel. Porque o governo, na hora que ele publicou, Viviane, essa lista, primeira coisa, teve a interpretação das empresas e dos grupos econômicos, grupos de consultores, que o governo não especificou. Isso aqui é o princípio ativo. Mas todo mundo entendeu que medicamento é o princípio ativo. E ele também não especificou se tivesse aquele princípio ativo junto com outro, se entraria ou não. Então, a Sintaxe fez o quê? Uma coisa mais conservadora. Pegamos o princípio ativo, cruzamos com a CEMED e conseguimos filtrar isso por EAN. Então, a gente vai compartilhar esse arquivo com você. Ótimo, nossa, excelente notícia. Então, assim, só para ver se eu entendi. Tem um benefício, um ganho para os medicamentos, mas que não é aquele ganho que todo mundo imaginava. Alguns produtos terão, de fato, uma redução do imposto. É isso, entendi certo. É isso. Vamos imaginar a seguinte situação. Vamos imaginar que o CBS, né? O CBS, hoje, o O CBS, CBS, só para a gente lembrar, Giovanni, o CBS é a junção de quais impostos? então o CBS é federal, que é a contribuição sobre bens e serviços, né? Então ele é o IPI e o PIS e COFINS. E o IBS, que é o imposto sobre bens e serviços, que muda o C e o B só, sabe? E o IBS é o ICMS e o ISS, que vai ser substituídos pelo IBS. Então imagina que o governo está estimando que chegue a 27,5%. Primeiro que a gente tem que entender que a gente seria o campeão mundial em IVA, né? Que é o modelo de cálculo aí. Porque o maior do mundo é a Hungria, né? Depois tem a Dinamarca, que é 27, depois tem a Dinamarca, Noruega, Suécia, que é 25. Ou seja, o Brasil continuará com uma elevada carga tributária. Resumindo, é isso, né, que você quer dizer. Isso. Então, é uma estimativa, porque tem testes que deverão ser feitos para descobrir quanto realmente que vai ser a carga tributária. Estimativa do pessoal, 27,5. Então, medicamentos que estão em uma lista, que eu vou falar para você qual que é a lista, eles vão ter uma redução de 100%. São muitos medicamentos que já não pagam tributo hoje. Depois, você vai ter uma outra lista de medicamentos que vão ter uma redução de 60%. Então, se ele vai ter uma redução de 60%, se o IBS e o CDS no futuro for equivalente a 27,5%, os medicamentos teriam uma carga tributária de 11%, tá? Porém, Tá. olha que interessante, o governo, ele definiu uma lista de princípios ativos. Então, por exemplo, se do nada entra um outro medicamento com outro princípio ativo, outra fórmula criada no Brasil, né? Com outro medicamento com princípio ativo, se não for inserido nessa lista de redução de base de cálculo, automaticamente esse novo medicamento, essa nova injeção vai para a alíquota máxima, que é de 27,5. Entendi. Então, assim, depois tem que ver o mecanismo de atualização dessa lista. Tem que haver um mecanismo para que se atualize essa lista. Mas sempre a gente é bem atrasado com relação a essa lista. Então, dentro dessa lista, o governo criou um anexo, dentro daquelas 300 páginas lá, tá? O governo criou o anexo 15, que define a isenção dos medicamentos. Nessa base de isenção, então, a gente tem aí por volta de 4.800 medicamentos que vão ser totalmente isento de acordo com a lista definida pelo governo, ok? Então, Ok. anexo 15, tá? Pessoal aí para ficar de olho, anexo 15 da reforma tributária. Depois, você tem um outro anexo, que é o anexo, né? O anexo 6. Esse anexo 6 é uma redução da base de cálculo, né? Da base de cálculo tributária, que é uma redução, se for o IBS e o CDS 27,5, vai ter o equivalente a 11. Nesse caso, a gente tem por volta, olha aqui, de 14 mil itens, tá? Que estão nessas reduções. Isso pegando esses medicamentos diretamente
na base da CEMED. Agora, se eu pegar, for lá na própria CEMED, tirar o que vai ser isento e tirar o que não está no anexo, tá? Que não está no anexo, nenhum dos dois anexos, ainda me sobrou aqui por volta de 11 mil medicamentos, entendeu? Que estão na CEMED, mas não estão no anexo 15 de isenção e nem no anexo 6 de redução de base de cálculo. Então, sobrou ainda 11 mil medicamentos que teriam, sim, a carga tributária total. Então, não vamos pensar assim, todos os medicamentos vão ter redução? Não, entendeu? Medicamentos que não estão na CEMED, não tem aquele princípio ativo? Carga total. Lançou um medicamento novo no mercado, não tem aqui no Brasil e não está na lista, carga total. Então, a gente tem Entendi. que entender isso. Então, esse é o principal impacto que vamos E, ter aí, e- principalmente para os medicamentos. e aí vamos pegar o gancho já para falar do consumidor de medicamento. Como é que fica o consumidor de medicamento nessa história toda? A ideia do consumidor hoje tem a substituição tributária, né? Então, esses tributos que são pagos na cadeia são chamados de tributos invisíveis ao olho do consumidor final. Por que são tributos invisíveis? Porque quem paga é a farmácia, quem paga é o distribuidor, quem paga é a indústria, e o consumidor final não percebe isso, ele só percebe o preço. A ideia, a ideia principal é que saia do mercado a substituição tributária, PIS/COFINS monofásico, IPI, saia tudo. Medicamento não tem IPI, tá? Mas saia todos esses tributos substituídos pelo IBS e o CBS. E depois eu vou falar do cronograma de mudança. Porém, quando você fala dessas variáveis, esses tributos, eles vão ser um tributo como se fosse assim, um tributo por fora, sabe? Então você vai comprar um medicamento por R$ 100, vamos pensar que ele não está naquela lista, ele vai chegar assim, ó, preço do medicamento, R$ 100, mais o IVA de 27, então, Viviane, você vai ter que pagar R$ 127 nesse medicamento. Então, Vai ser se assim? A farmácia vai ter que dizer isso para o consumidor? porque é igual nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos você vai comprar um produto, tá lá o preço. Aí na hora que você vai comprar, você paga o tributo. E aí você sente que você está pagando aquilo lá. Isso, de um lado, é positivo. Por que é o lado positivo? Você começa a perceber quanto que você está pagando. Gera um pouco de revolta, porque você estava. É como se você estivesse vivendo num mundo de mentiras. Agora você está sabendo a verdade. Aí nesse sabendo a verdade, você vai comprar, por exemplo, uma coisa de R$ 200, você vai pagar 254, R$ 255 por causa do tributo que ele vai vir por fora. Então a ideia é que as pessoas comecem a perceber isso. Então os produtos poderiam ser precificados baseado no preço dele e o tributo ser destacado e cobrado na hora da compra. Então, você vai falar assim: não, mas eu não vou comprar aqui desse jeito. Não, essa é a regra do jogo. Então, as pessoas agora teriam que pensar agora nisso. Então, os medicamentos, alguns vão ser isentos, ninguém vai pagar. Outros medicamentos vão ter uma redução, se for redução, aí vai ter destacado 11. Outros medicamentos que não estiverem na lista, que hoje na CEMED existe 11 mil medicamentos que não estão na lista, então, eles teriam a aplicação de a carga total, se for acontecer, 27,5. Claríssimo, ficou claríssimo, muito bem explicado. E a farmácia para o negócio, para o gestor, para o empresário, empresária, o que que muda, Giovanni? A princípio, todo mundo tem que se preparar para o caos. Por que que tem que se preparar para o caos? Porque é o seguinte, hoje a gente tem uma Não tem metodologia. problema não, deixa eu abrir um parênteses. Fica calmo, porque a gente vai estar aqui com o Ed Farmácia ajudando você a passar por esse caos. Fica calmo, não precisa ficar nervoso. Pode seguir, Giovanni. Então, assim, como se preparar para o caos? Né? Estudando. Né? Não tem outro jeito, você tem que aprender. Por que que eu estou falando isso? Muita gente fala assim, eu vou esperar a reforma tributária para estudar ICMS. Mas o que que acontece? Durante a reforma tributária, vamos pensar que ela está dentro desse período de tempo aqui de 10 anos. Nesse período de tempo de 10 anos, a reforma tributária, como que ela vai acontecer?
você vai lidar com os tributos atuais, mais os tributos novos. Então, por que que você tem que se preparar para o caos? Porque vai gerar uma complexibilidade maior. Porque você, hoje, se está complexo hoje, imagina eu adicionar outros tributos nisso. Então, o governo ele vai começar a dosar. Ele vai colocar, por exemplo, 1% de IBS e CBS. 1% da soma dos dois. E ele vai ver assim, vou deixar um ano esse 1%, sem reduzir os tributos atuais, hein? Depois ele vai falar: ah, tá, eu acho que esse 1% representa tanto. Então vou aumentar para 2, para 3, para 4, para 5. Então ele vai aumentando. E depois ele vai começar a diminuir os outros tributos. Na hora que ele for diminuindo os outros tributos, e aí você vai tendo essa transição ao longo dos 10 anos. Então você vai ter muita mudança tributária durante esses anos. E não só mudança tributária por parte do governo da reforma tributária, mas o governo estadual, nesse meio tempo, pode mudar os seus tributos atuais. Então, o que vai acontecer? A ideia é, basicamente, você tem que entender a regra atual para se preparar para as mudanças futuras. Então, é importante a pessoa entender essa realidade, porque tem gente que está fantasiando, que acha que vai ser fácil. Mas você que é empresário, você não pode esperar 5, 6, 7 anos uma coisa mudar para simplificar. Porque todo dia você tem que matar um leão. Então você tem que entender tudo como é que funciona. E você acha, Giovanni, que para os medicamentos, para o setor farmacêutico, enquanto esse projeto anda, ainda tem chance de alguma mudança? Eu já aproveito até para te pedir para falar do cronograma também para gente. Então, o governo ele pretende, agora vai passar por tudo isso. Então, podem ter discussões, certos medicamentos teriam que entrar na lista, tá? Ou pode ser que fale assim, todos os medicamentos da CMED, para não ter que fazer nenhum cruzamento, para dificultar a vida do empresário, né? Porque quando você põe o princípio ativo, você vai fazer um PROC-V, você não consegue, porque se tiver um espaço diferente, não dá. Então, podem ter ainda mudanças com relação à lista de medicamentos, mas eu vou disponibilizar a lista completa para todo mundo. Outro E só ponto, um parênteses, esses medicamentos você chegou a categorizar, a classificar, por exemplo, um grupo de antimicrobianos, um grupo de controlado, tem isso ou não? É uma lista como geralzona? não, como eu listei isso dentro da base da CNED, você tem todas as categorias lá, basta você filtrar. Você vai aqui, Ah, filtra ótimo. o anexo 15, que é a isenção total, vai aparecer todos os medicamentos. E ali você tem todos os princípios ativos, todos os dados do medicamento para você entender. E todo o nome da indústria, o EAN. Então vai estar tudo muito completo dentro dessa base para qualquer pessoa que quiser fazer uma análise sobre isso vai poder fazer, tá bom? Excelente. Tá bom. Mas é uma coisa manual, então a pessoa que trabalha comigo é farmacêutica e ela demorou mais de 3 semanas só para fazer essa base que eu estou compartilhando com vocês. É uma coisa bem complexa. Olha só, viu? Então, assim, agora avançando um pouco mais sobre esse tema, com relação ao cronograma, vamos lá. Bom, 2023 foi o dia que foi a época, o tempo que foi criada a reforma tributária, a emenda. Depois veio as leis complementares que vão ser votadas lá no Conselho, votadas lá pelo Senado, né, que está sendo votado agora. Então, a expectativa é que 2024 e 2025 seja o tempo necessário, né, para votar isso tudo, tá? Esse ano, como vai ter prefeitura, essas coisas, muito provavelmente não vai ser votado isso, porque senão, ou senão vai ser votado às pressas. Então, esse ano de 2024, 2025, é o ano que vai criar as regras, vão ser criadas as regras. Vai criar o IBS, vai criar um conselho federativo para substituir o Cefaz, né? Cada estado hoje tem a sua Secretaria da Fazenda. Depois vai criar um conselho federativo para controlar tudo isso. Vai ser criado também uma lei para o imposto seletivo, né? E também vai ser desenvolvido um novo sistema para cobrança do CBS e IBS. O governo não tem esse sistema nesse modelo atual. Então vai ter esse ano de 2024 e 2025 são os anos para construir todas as regras. O ano de 2026, o governo começa a implementar o 1% que eu falei. É 1%
que vai ser 0,9 de CBS e 0,1 de IBS. Juntando os dois, vai dar 1%. E aí o governo vai ver. Vou deixar 2026 1%, vou ver como é que fica. Depois, em 2027, o governo quer extinguir o IPI, o PIS e COFINS, entendeu? E o IPI. E depois implementar o imposto seletivo em 2027. E ainda tem uma confusão ainda sobre o IPI, tá? Porque parece que o IPI ele vai ficar ainda ativo quando o produto for produzido na Zona Franca de Manaus. Para quê? Para que tenha vantagem estar na Zona Franca de Manaus. Beleza. Mas isso aí são mais eletrônicos, né? Não entra muito no impacto da farmácia. Agora, em 2029 a 2032, vai ter a transição do ICMS para o ISS para o IBS. Esse vai ser o ano. Então, 2029, reduz em 10% o ICMS e aumenta o IBS. Depois, em 2030, reduz em mais 20%, em 30%, 40%, até 2033. Olha só, 2033, acabar com tudo e ser o novo tributo. Esse é o nosso cronograma, tá? Depois eu posso passar ele para você também, esse Ai, cronograma. ótimo, passa sim, que eu também posso colocar aqui na descrição. Então, assim, é importante o empresário de farmácia estudar o tema, mas não precisa ficar desesperado, certo? Exatamente. Ele precisa estudar o que agora? A realidade hoje. Ele tem que se preparar para o ICMS, PIS/COFINS, IPI, substituição tributária, lucratividade, margem marcável. Ele tem que estar preparado para o negócio dele, organizado. Quando entrar essa nova variável, ele faz as adaptações, tá? Então, mas a princípio ainda está em votação. Como eu falei, 2023, 2024, 2025 vai ser a criação das regras, e essas regras vão ser criadas lá no governo. O governo não falou nada ainda como é que vai ficar o Simples Nacional. O governo ainda não criou regra de como que vai ser a transição para a substituição tributária. Não adianta fazer curso disso, porque em 2029 que vai ser substituído a substituição tributária, o ICMS, pelo IBS. Então, até lá tem muito chão, né? Muita água vai correr embaixo dessa ponte ainda. Então, é melhor a gente aguardar certas coisas do que ficar tentando adivinhar o que vai acontecer lá e perder tempo. Ótimo. Bom, o que eu sei, o que eu posso dizer é que nós aqui vamos acompanhar isso de pertinho. Toda vez que tiver uma mudança, que algo se movimentar, ou que, enfim, a gente traz o tema para debate novamente, para te tranquilizar, para te manter bem informado sobre o assunto. Como o Giovanni disse, as coisas vão mudando, né? Quer dizer, a reforma não é algo estático, então a gente precisa fazer vários conteúdos sobre isso. Coloque aqui nos comentários a sua dúvida. Será que você tem alguma questão aí que gostaria de perguntar? Pode mandar pra gente. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo. Isso é muito importante para nós. Eu quero agradecer muitíssimo ao Giovanni, como sempre, vindo aqui, compartilhando o conhecimento que ele tem. O Giovanni leu as mais de 350 páginas do PL, então ele tem muito conhecimento sobre o assunto. Giovanni, quero te agradecer muito, 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 muito obrigada. De nada, é um prazer estar aqui. E sempre assim, a gente vai fazer esses vídeos, esse bate-papo aqui, principalmente quando a mudança for real. Não adianta ficar falando sobre possibilidades. Possibilidades, aí é um debate mais jornalístico, né? De debate, tudo. Mas aqui a gente vai buscar trazer a realidade das coisas para você. E a realidade agora é: fique tranquilo, estude o que tem agora no seu negócio, na sua regra, e entenda o cronograma para você não ficar por aí desesperado pensando em reforma tributária. E agora, eles ainda estão definindo as regras do negócio. Quando as regras forem definidas, eles vão ter um tempo para ser implementadas. Então, você precisa entender o que está acontecendo para você se preparar e não ficar tão perdido e nem desesperado aí com o seu negócio, tá bom? Isso aí, um grande abraço, obrigado, Viviane, parabéns aí por trazer esses conteúdos aí para o pessoal que é tão importante aí. Tchau, tchau. Obrigada, Giovanni. Obrigada a você pela companhia. Eu te vejo no próximo episódio. Até lá. Tchau, tchau.